553. Quando a rainha Cleópatra viu que o seu filho crescia daquele modo em poder e devastava, sem resistência, toda a Judéia, submetendo Gaza à sua obediência e estando já quase às portas do Egito, e que ele nada mais pretendia além de se apoderar do país, julgou não dever esperar mais para enfrentá-lo. Assim, sem perder tempo, reuniu grandes forças de terra e mar, cujo comando confiou a Xélcias e a Ananias, judeus de nascimento. Colocou em segurança, na ilha de Chios, a maior parte de suas riquezas, seus netos e seu testamento, mandou Alexandre, seu outro filho, para a Fenícia com uma grande esquadra, porque aquela província estava para se revoltar, e veio em pessoa a Ptolemaída. Os seus habitantes, porém, fecharam-lhe as portas, e ela sitiou-os. Quando Ptolomeu viu que ela havia deixado o Egito, para lá partiu, na esperança de que facilmente dele se poderia apoderar, mas viu-se enganado em seus intentos. Por aquele mesmo tempo, Xélcias, um dos generais do exército de Cleópatra, que perseguia Ptolomeu, morreu na Baixa Síria. 554. Cleópatra, ao saber que as intenções do filho a respeito do Egito haviam sido frustradas, enviou para lá uma parte de suas forças, que o rechaçaram totalmente. Assim, ele foi obrigado a voltar e passou o inverno em Gaza. Então Cleópatra tomou Ptolemaída, onde Alexandre, rei dos judeus, veio encontrar-se com ela, trazendo-lhe muitos presentes. Ela o recebeu com prazer e como um príncipe que, tendo sido tão maltratado por Ptolomeu, somente a ela podia recorrer. Alguns servidores propuseram que ela se apoderasse do país, para não permitir que um número tão grande de judeus, homens de bem, estivesse sujeito a um único homem. Mas Ananias aconselhou o contrário, dizendo que ela não podia com justiça despojar um príncipe que fizera aliança com ela e era parente próximo dele. Também não podia evitar dizer-lhe que, se ela fizesse aquela injustiça, nenhum judeu deixaria de se tornar inimigo dela. Essas razões persuadiram-na, e assim, ela não somente evitou causar desprazer a Alexandre, como renovou a aliança com ele em Citópolis, que é uma cidade da Baixa Síria. 555. Logo que o príncipe se viu livre dos receios quanto a Ptolomeu, entrou na Baixa Síria, tomou a cidade de Gadara depois de um cerco de 10 meses e Amate logo em seguida, que é a mais resistente de todas as fortalezas, situada sobre o Jordão e na qual Teodoro, filho de Zenão, havia posto tudo que tinha de mais precioso. Teodoro, para vingar-se, atacou os judeus quando menos esperavam, matou cerca de 10.000 e tomou toda a bagagem de Alexandre. Esse príncipe, sem se abater com tal perda, não deixou de sitiar e de tomar Rafa, que está à beira-mar, e Antédon, que Herodes depois chamou Agripíada. Vendo que Ptolomeu abandonara Gaza para voltar a Chipre e que a rainha Cleópatra, sua mãe, retomara também o caminho para o Egito, o seu ressentimento pelo fato de os moradores de Gaza haverem chamado Ptolomeu em seu auxílio contra ele, levou a devastar-lhes o país e a sitiá-los. Apolódoto, que os comandava, atacou o acampamento dos judeus com 2.000 soldados estrangeiros e 1.000 servidores que pôde reunir. Durante a noite, ele obteve vantagem, porque os judeus estavam certos de que Ptolomeu viera em socorro dos sitiados, mas quando raiou o dia, eles viram que se haviam enganado, retomaram o ânimo e atacaram Apolódoto com tanta coragem que mataram ali mesmo 1.000 de seus soldados. Os sitiados, porém, não perderam a coragem, embora fossem ainda acossados pela fome. Preferiam sofrer até o fim a se entregar. Aretas, rei dos árabes, que lhes prometia auxílio, fortalecia-os em seu intento. Mas Apolódoto foi morto à traição antes que esse rei tivesse chegado, e a cidade foi tomada. Foi Lisímaco, seu próprio irmão, quem cometeu esse crime, por inveja do prestígio que os próprios e grandes méritos haviam granjeado a Apolódoto. Lisímaco então reuniu um grupo de soldados e entregou a praça a Alexandre. Quando esse príncipe lá entrou, parecia ter espírito de paz, mas depois enviou tropas às quais permitiu castigar o povo com toda espécie de crueldade.
Eles não pouparam um sequer de todos os que puderam matar, porém isso custou também a vida a vários judeus, pois uma parte dos habitantes morreu com armas na mão, defendendo-se valentemente. Outros incendiaram as próprias casas, para impedir que fossem presa do inimigo, e outros mataram as próprias mulheres e filhos, para evitar-lhes uma vergonhosa escravidão. Sabendo que o Senado estava reunido quando essas tropas sanguinárias entravam na cidade, eles fugiram para o templo de apoio, a fim de ali buscar asilo seguro, mas não o encontraram. Alexandre mandou matá-los e, depois de destruir a cidade, que conservava sitiada durante um ano, voltou a Jerusalém. 556. Por esse mesmo tempo, o rei Antíoco Gripo foi morto à traição por Herakleu, na idade de 45 anos, após reinar 29. Seleuco, seu filho, sucedeu e fez guerra a Antíoco Cisicênio, seu tio, aprisionou-o numa batalha e mandou matá-lo. Pouco tempo depois, Antíoco, filho de Cisicênio, e Antonino, cognominado Eusébio, vieram a Arade, onde foram coroados reis. Eles fizeram guerra a Seleuco, venceram-no numa batalha e o expulsaram da Síria. Ele fugiu para a Cilícia, onde foi recebido pelos Mopseatas, mas, em vez de reconhecer a obrigação que lhes devia, quis ainda exigir deles tributo. Então eles, não o podendo suportar, puseram fogo ao seu palácio, onde morreu queimado com os seus amigos. 557. Enquanto esse Antíoco reinava na Síria, um outro Antíoco, irmão de Seleuco, fez-lhe guerra. Mas foi derrotado com todo o seu exército. Filipe, seu irmão, fez-se coroar rei e reinou numa parte da Síria. No entanto, Ptolomeu Latur mandou chamar Demétrio Eucero, seu quarto irmão, em Gnida, o constituiu rei em Damasco. Antíoco resistiu valentemente a esses dois irmãos, mas não viveu por muito tempo. Tendo partido para Laodiceia em auxílio da rainha dos Galadenianos, que faziam guerra aos partos, foi morto numa batalha, lutando corajosamente. Filipe e Demétrio, que eram irmãos, com a morte dele ficaram de posse pacífica do reino da Síria, como já dissemos em outro lugar. 558. Ao mesmo tempo, Alexandre, rei dos judeus, viu turbar-se o seu reino, pelo ódio que o povo tinha contra ele. No dia da festa dos tabernáculos, quando se levam ramos de palmas e de limoeiros, ele preparava-se para oferecer sacrifício. O povo não se contentou de lhe lançar limões à cabeça, mas o ofendeu com palavras, dizendo que, tendo sido escravo, ele não merecia honra alguma e era indigno de oferecer sacrifícios a Deus. Ele ficou de tal modo enfurecido que mandou matar uns 6.000 deles. Em seguida reprimiu o esforço da multidão irritada com uma cerca de madeira que mandou fazer ao redor do templo e do altar, e que se estendia até o lugar onde somente os sacerdotes têm direito de entrar. Ele assalariou soldados pisídios e cilícios porque, sendo inimigo dos sírios, não se servia deles. Venceu depois os árabes, impôs tributos aos Uábitas e aos Galaditas e destruiu Amate sem que Teodoro se atrevesse a dar-lhe combate. Fez também guerra a Obed, rei dos árabes, mas, tendo caído numa emboscada perto de Gadara, na Galileia, impelido por um grande número de camelos a um estreito muito apertado e difícil de transpor, chegou a salvo com muita dificuldade em Jerusalém. Esse mau resultado foi seguido de uma guerra que seus súditos lhe moveram durante 6 anos. Ele matou mais ou menos uns 50.000 deles e, embora tudo fizesse para estar bem com eles, o ódio que lhe tinham era tão violento que, quanto mais queria acalmá-lo, tanto mais ele aumentava. Assim, perguntando-lhes um dia o que queriam que fizesse para contentá-los, todos exclamaram que ele devia se matar. Mandaram então imediatamente chamar Demétrio Eucero, para pedir-lhe auxílio. Capítulo 22. Demétrio Eucero, rei da Síria, vem em auxílio dos judeus contra Alexandre, seu rei. Derrota-o numa batalha e retira-se. Os judeus continuam sozinhos a fazer-lhe a guerra. Ele os vence em diversos combates e usa de espantosa crueldade contra eles. Demétrio sitia Filipe, seu irmão, em Beroé. Mitrídates Cinacés, rei dos partos, manda contra ele um exército que o faz prisioneiro e o envia a esse rei. Morre logo depois. 559. Demétrio Eucero, fortalecido por aqueles que o convocavam, veio em seu auxílio com um exército de 3.000 cavaleiros e 40.000 soldados de infantaria.
Alexandre marchou contra ele com 6.200 soldados estrangeiros contratados e 20.000 judeus que se lhe conservaram fiéis. Os dois príncipes fizeram todos os esforços. Demétrio, para ganhar esses estrangeiros, que eram gregos, e Alexandre, para ganhar ao seu partido os judeus que haviam passado para Demétrio. Mas nenhum nem outro conseguiu o seu intento. E assim, foi necessário travar-se uma batalha. Demétrio venceu, e os estrangeiros que estavam do lado de Alexandre mostraram seu valor e fidelidade, pois foram todos mortos, sem exceção de um. Demétrio, por sua vez, perdeu também muitos soldados. Alexandre fugiu para os montes e então, por uma estranha mudança, a compaixão pela sua infelicidade fez com que 6.000 judeus fossem procurá-lo. Isso causou tanto temor a Demétrio que ele se retirou. Os outros judeus continuaram sozinhos a guerra a Alexandre, mas foram vencidos, e muitos pereceram em diversos combates. Ele obrigou os chefes a se retirarem a Betom, tomou a cidade e os mandou prisioneiros a Jerusalém, onde, para vingar-se das ofensas que havia recebido, usou contra eles de horrível crueldade. Enquanto se entregava a um banquete com suas concubinas num lugar bastante elevado, de onde podia ver tudo, mesmo ao longe, fez crucificar cerca de 800 na sua presença e estrangular diante deles, enquanto ainda viviam, suas mulheres e filhos. É verdade que eles o haviam ofendido e, não se contentando em lhe fazer guerra eles mesmos, tinham ainda chamado estrangeiros em seu auxílio, levando-o muitas vezes a correr o risco de perder a vida e o reino e reduzindo a grande miséria, tanto que ele foi obrigado a entregar ao rei dos árabes as praças que havia conquistado no país dos Moabitas e dos Galatidas, a fim de impedir que se unissem aos seus súditos revoltados, isso sem falar dos muitos ultrajes que lhe fizeram. Tudo isso, porém, não impede o horror a tão espantosa desumanidade, que o fez merecer, com razão, o nome de Trácida, para indicar a sua extrema barbaridade. 8.000 soldados, dos que haviam tomado armas contra ele, retiraram-se na noite seguinte a essa ação mais que desumana e não apareceram mais durante o seu reinado, que depois foi bastante pacífico. 560. Demétrio, saindo da Judéia, foi com 2.000 cavaleiros e 10.000 soldados da infantaria sitiar Filipe, seu irmão, em Beroé. Estratão, que a governava e que ajudava Filipe, chamou Zizo, general dos árabes, em seu socorro, e Mitrídates Sinacés, rei dos partos. Eles mandaram-lhe grandes forças, que sitiaram Demétrio em seu acampamento e obrigaram os seus soldados a se entregar, tanto pela multidão de dardos e flechas com que os cobriram quanto pela falta de água que provocaram. Mandaram-nos prisioneiros a Mitrídates e voltaram carregados de despojos, permitindo aos de Antioquia, que estavam entre os prisioneiros, retirar-se sem pagar resgate. Mitrídates tratou Demétrio com grande honra até o fim de sua vida, que não foi longa, pois ele caiu doente e morreu. Quanto a Filipe, logo depois da prisão de Demétrio, foi para Antioquia e reinou na Síria.